e o futuro do trabalho. Vou colocar aqui. Já tá chegando o pessoal. Estão me escutando bem? Eliane entrou agora, nossa querida diretora, Cláudia, Luciana. Se alguém puder mandar um comentário dizendo estou escutando bem. Aqui meus robôs, estou no meu laboratório. Estou sozinho no meu laboratório, sozinho não, com vocês. Minha equipe está toda em casa. É uma honra estar trabalhando, enfim, trabalhando na verdade, fazendo esse exercício com vocês, né, de poder conversar sobre essa sociedade 5.0. Então, para a gente começar pontualmente às 18h01, quem ficar até o final vai conhecer os robôs. Essa é a Pepper, o Now, o Dibo, e tem mais alguns ali, vai conhecer meu laboratório. Queria agradecer muito ao pessoal da BRH, amigos, enfim, realmente pessoas que me ajudam muito na minha carreira, né? A Pepper está aqui atrás. E eu queria falar agora de um momento único do mundo. Tudo isso que está acontecendo, enfim, foi analisado lá atrás, sabia-se que ia acontecer, não exatamente o Covid-19, mas a gente falava desses pontos. Mas antes de chegar nisso daí, eu queria falar da inovação dos comuns, de uma nova efervescência criativa, de uma nova revolução científica, do novo iluminismo global como nunca visto, algo realmente fabuloso que está acontecendo. É importante entender, eu faço parte de um grupo de estudos, né, da Alta Academia, ligado ao MIT, onde com inteligência artificial nós colocamos 26 mil estudos sobre Covid-19, 26 mil estudos que estão, enfim, mudando a forma da gente pesquisar, entender esse novo mundo. O que está acontecendo agora serão 18 meses de isolamento social, não aquele isolamento fechado como a gente está vendo hoje, mas que a gente vai ter que recolher grupos nossos, vamos ter que ir e voltar, vai acontecer isso. E a nossa maior preocupação também é o isolamento digital, que na verdade é importante você estar se conectando com as pessoas, você estar realmente entrando nas lives, etc. Mas não é só isso, e tem muita gente só se perdendo ficando o seu tempo todo só conectado. E sobre o trabalho, são 650 milhões de pessoas trabalhando à distância, é algo como nunca visto, e isso acelera o fim do tempo concreto e do espaço concreto e do tempo cronometrado, né? Além disso, a minha área de robôs, de inteligência artificial, dessa economia da inteligência artificial, existe um supercomputador que é o mais rápido do mundo. Ele hoje tem ele faz 200 milhões de bilhões de cálculos por segundo, que o nosso cérebro demoraria 63 bilhões de anos, e eles já separaram 77 tratamentos potenciais para o Covid-19. E agora estão trabalhando em 7. Não temos a cura, mas brevemente a gente vai poder viver algo fantástico, enfim. Agora, mais do que isso, que eu queria dizer para vocês é que a gente vive a economia do conhecimento versus a economia da ignorância. Sempre que tem algo muito acelerado, você começa a ter outro. Tem a pós-verdade e o pós-industrial. E aí vivemos uma paixão pela ignorância. A paixão pela ignorância é quando realmente a gente começa algumas pessoas, até que são pessoas, enfim, que tiveram acesso a estudos, a informação, mas negam a realidade. Isso na Alta Academia nós chamamos de paixão pela ignorância, né? E a gente vai precisar. Agora no trabalho, que eu acho que é a nossa grande discussão.
Nós estamos vivendo o fim das fronteiras, né, das ciências humanas, exatas e biológicas. É claro que você vai ter que ser um super gestor de recursos humanos, mas também você vai ter que ser um cientista de dados. Hoje são 50 mil vagas apenas para cientistas de dados em todas as áreas, data science, data jornalismo, data advogado, data gestão de pessoas. E aqui eu vou deixar uma provocação para vocês. Se as pessoas estão no centro de tudo isso, então eu vou mostrar para vocês nesses 30 minutos que é o centro, que toda essa revolução está o ser humano no centro. Por que ainda nós continuamos com os CEOs financistas, né, com os CEOs formados em economias, que são importantes, claro, mas por que profissionais de gestão de pessoas, de RH, não estão se tornando as pessoas que estão, enfim, à frente das grandes empresas, né? E por que tudo isso? Na verdade, isso vai ter uma nova área para vocês todos, né, associados da BRH, profissionais de gestão de pessoas, porque todos os modelos estão errados. Alguns são úteis, mas todos os modelos estão errados. E aí a gente entra com novos modelos que a gente chama de 3Is. No final vocês vão encontrar o 3S, que é o I de inovação, de integração e de inteligência. E isso muda completamente a forma como nós trabalhamos. Agora, eu como um profissional ligado à tecnologia e estudos do futuro, o que nós estamos dizendo hoje no mundo é que são instituições medievais, emoções paleolíticas na pedra lascada e mídias sociais hedonistas. A gente vai ter que realmente dar um passo à frente. E aí as pessoas estão falando do novo normal, nós não acreditamos nisso. Eu faço parte da Federação de Estudos do Futuro, e nessa Federação de Estudos do Futuro nós utilizamos vários modelos matemáticos. Eu vou falar de um aqui específico. É um modelo que é falado de tempos pós-normais. Ele é do professor britânico paquistanês, né, o professor Sadar, e ele já falava desde a época da década de 80 sobre isso. Eu fui levantar o que estava acontecendo sobre estudos do futuro nos últimos 25 anos e vejam só, sempre entre as 10 tendências que a humanidade precisava combater, era mudança climática, pandemias, terrorismo e o nosso desequilíbrio social global. E agora vem um Covid-19 e mexe com tudo isso. E aí, dentro desse conceito, nós já falamos em tempos pós-normais lá atrás. Quem já ouviu minhas aulas, minha palestra sabe disso, que não existe mais um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora são esses tempos pós-normais. E aí, antes de entrar no conceito de trabalho, eu quero pegar John Maynard Keynes, que ele disse um dia, enfim, no seu trabalho muito elaborado, que é a economia para os nossos netos, né, na década de 50, e ele acreditava que o capitalismo ia durar 450 anos. O que significa isso? Que esse capitalismo começou nos estudos dele em 1580 e iria até 2030, e nesse conceito a partir de 2030 a humanidade ia resolver os problemas mais básicos e as preocupações mais altas. Eu posso assegurar para vocês, meus amigos e minhas amigas, que o que está acontecendo no mundo agora é uma revolução como nunca visto, e nós realmente estamos vivendo essa nova revolução, né, essa nova local onde as pessoas, tudo que está errado no mundo, nós como ciências estamos realmente trazendo novos pontos. Por exemplo, o conceito de saneamento básicos. Nós já temos o conceito de nanotecnologia para resolver isso, né, que é um dos problemas do Covid. Outro ponto, por que a gente trabalha com robôs que estão aqui? Eu trabalhei num projeto de digitalização de uma fábrica, na verdade é uma grande avicultura, e essa avicultura ela tinha ali um profissional, vários profissionais, que eles ficavam no conceito era o coletor do ovo de um dia. Esses profissionais, eles coletavam o ovo de um dia. Em que sentido? Eles têm horário para as galinhas colocarem realmente colocar os ovos. Eles coletavam esse ovo e levavam para uma incubadora. Imagine só, a gente está vivendo num lugar onde você está tendo pessoas que são trabalhos muito nobres, mas tem que recolher 3.000 ovos por dia. E aí a gente está vivendo esse local de colocar robôs para isso. Então a gente está falando de uma utopia, uma automação e uma utopia onde empregos chatos e repetitivos serão trocados. Se você ficar seduzido só pelo operacional, também você vai ficar trocado, porque num trabalho de um professor de Harvard, ele fala que nós, seres humanos, estamos totalmente obsoletos.
obsoletos no sentido de resolver alguns problemas repetitivos. E qual é o ponto disso? Nós estamos num lugar agora onde você vai ter que ter o que nós chamamos de pessoas preditivas, profissionais preditivos. E aí, como a Fabrícia perguntou aqui, esses tempos pós-normais são tempos que a turbulência é o novo normal. E a turbulência vai viver conosco realmente de uma forma muito forte. E aí, nos estudos que eu tenho levantado e estou concluindo meu próximo livro, nós estamos falando aqui um pouco sobre quais os grandes problemas da humanidade nesse exato momento, né? Um deles se chama corrupção. E aí no livro eu conto a história que eu fui pesquisado, um médico indiano que ele se muda para Vancouver, ali no Canadá. Ele é um super profissional, onde, enfim, um médico reconhecido. Ele é um cidadão realmente, né, que ele colabora com trabalhos sociais, ele, enfim, investe naquela cidade. Porém, descobriram que ele é um médico especializado em transplante de órgãos humanos, mas muitos dos órgãos humanos ele é líder de uma gangue, né, de uma máfia que compra órgãos de pessoas muito pobres na Índia e levam isso para o Canadá. E aí o Canadá começou uma discussão onde se fala assim, realmente a pessoa tem uma vida honesta aqui no Canadá, mas parte do dinheiro dele vem de cometer o conceito de cometer crimes, né? Uma corrupção no seu país de origem, que é a Índia. Então vejam só, a gente vai ter que ter a honestidade como uma das grandes pilastras dessa nova era. E aí, queria falar para vocês um pouquinho da sociedade 5.0. Essa sociedade é uma sociedade que ela busca inovações, mas não significa desistir da igualdade, que os seres humanos importam mais do que nunca, e mais do que um termozinho de sociedade 5.0, Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, ele, enfim, vai completar 8 anos à frente do Japão, e quando ele completou seus 4 anos, ele chamou os empresários, ele chamou todos, enfim, parte da indústria, parte do comércio, as pessoas, né, enfim, o PIB pensante do Japão, e eles falaram assim, olha, se nós temos toda essa tecnologia da economia da inteligência artificial, se nós temos aí um mundo onde nós estamos falando capitalismo sem capital, se a gente tem condição realmente de ver um novo mundo com alta tecnologia, por que isso não está chegando para as pessoas? Por que nós não utilizamos a inteligência artificial, a robótica para ajudar as pessoas? E aí ele cunhou o termo Sociedade 5.0. Só que agora, no final do ano passado, na cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, inclusive o Brasil, ele fez um discurso muito forte e falou, se é uma sociedade da imaginação, se é uma sociedade da superinteligência, se é uma sociedade do conhecimento científico e da ética, como deu o exemplo daquele médico indiano no Canadá, nós precisamos chamar isso não da quarta revolução industrial, ela já passou, e agora nós vamos falar da sociedade 5.0, onde os seres humanos realmente contam. E o que foi bacana nesse mundo, né, que você, dos 20 países, todos eles da cúpula do G20, realmente estão adotando as políticas, e agora com o Covid-19 isso vai ser muito mais acelerado. E aí eu queria falar dos líderes nessa nova era da sociedade 5.0. A liderança para uma era pós-Covid, ela vai ter que enfatizar a criatividade, a colaboração e a inclusão em um mundo multipolar. A liderança ela vai ter que colocar não só a produtividade, mas a criatividade. Isso entra, né, em choque do que eu disse aqui no começo para vocês sobre o conceito de por que nós ainda temos só líderes financistas, né? E outro ponto que foi muito interessante nesses estudos, o meu livro já estava para sair, como perguntaram acima, mas a gente vai segurar um pouquinho para passar essa pandemia. Você está falando de um lugar onde uma pesquisa com 50 mil empresas no mundo, antes nas escolas de negócios, que eu tenho a honra de dar aula, enfim, nos MBAs, você tentava fazer com que surgisse a síndrome do super-herói, a super-mulher, o super-homem, né? A Mulher Maravilha, e que tinham que saber tudo, ter todas as respostas. E agora nessa pesquisa disse que honestidade e humildade está à frente de perfeição. Quando perguntaram quais são as qualidades que você admira mais num líder, e aí eles admiram a honestidade e a humildade. E que tipo de honestidade? O poder do eu não sei. O poder do eu não sei para gestores é muito libertador. O poder do eu não sei é um lugar onde as pessoas vão realmente
cada dia mais falar eu não sei e chamar a equipe, e isso é o que nós chamamos de equipe, né, totalmente colaborativas, de equipes transdisciplinares. Então a gente vive uma nova era realmente. E aí sobre as alfabetizações para esse novo mundo, né, a gente vai ter que cada vez mais treinar as pessoas, na verdade não treinar, incentivar que elas possam ter um pensamento crítico e um pensamento divergente, né, a despertar habilidades cognitivas, trabalho em equipe, colaboração, liderança, responsabilidade, né, curiosidade intelectual, né. Isso é algo que vai ficar muito forte, e como a Lê disse aqui, a transformação é que no final de tudo, essa sociedade 5.0 vai ser uma sociedade que a empatia vai estar no centro de tudo, que vamos estar num local onde você está vivendo uma economia da inteligência artificial, mas que as máquinas, e apesar da nossa obsolência, transformar as pessoas em pessoas melhores, em pessoas com pensamento diferenciado. E qual é o ponto agora como gestores, né, meus amigos, sobre esses novos líderes? Você não pode ser seduzido pelo operacional. Quando eu fui dar aula na Imperial College, no ano retrasado, o meu reitor me chama e fala assim: professor Gil, a gente não pode deixar as pessoas ficarem 100% seduzidos pelo operacional. O operacional seduz muito. E mais do que isso, no processo inexorável de movimento, não dá mais para deixar as pessoas usarem modelagens do século passado, como plano estratégico, análise de risco, modelagem de decisões. E aí, o que nós estamos aplicando, por exemplo, o Design Thinking, é importante, mas a escola que criou o Design Thinking, que foi a Universidade de Stanford, eu estive lá na Day School, né? Eu só estou dizendo que eu estive como professor e como aluno, né? Para vocês entenderem que enfim, é um pensamento que eu testei, profundo, etc. Eles estão usando Mathematical Thinking, que não é ser um matemático, é pensar como um matemático. Não tem o certo e não tem o errado, tem os dados e tem a nossa decisão, né? Usar forecast em tempo real, tá? Usar o que eles chamam de pensamentos de estudos no futuro. E aí o que é mais interessante, meus amigos, que agora não é mais agir mais rápido. Você tem que ser rápido, não precisa ser o mais rápido, mas agir com sabedoria. E aí as empresas, elas estão vivendo um grande choque, porque aquelas que têm silos, né? O departamento de gestão de pessoas, o departamento de vendas, o departamento, elas vão ficar para trás. E aquelas que muitas estão com o que nós chamamos de agendas ocultas, que são as pessoas que ficam nas suas... E agora a gente vai precisar de grupos colaborativos, as pessoas no centro e o propósito realmente, né? Já umas 2 pessoas falaram que caíram, talvez a internet de vocês, porque a minha aqui está... Enfim, ela é bem... E aí, meus amigos, já está passando rápido, já passando da metade do nosso encontro aqui, né? Eu queria dizer para vocês que eu preparei uma série de infográficos, de livros. Quem desejar, depois me manda uma mensagem, tá? E mais do que isso, eu vou... enfim, é só entrar no meu site, gilgiardelli.com.br/livros, publicações, infográficos. Tem muita coisa bacana lá, né? O Emílio entrando aqui, tanta gente, tantos amigos entrando aqui, né? E aí eu queria falar sobre esse novo mundo, tá? Nós já estamos falando no mundo dos negócios de manufatura molecular, onde brevemente você vai imprimir muito do que você usa hoje na sua casa. Já existem carros da BMW, o carro conceito dele você pode imprimir na sua casa e foi liberado pela BMW. O que nós chamamos da arquitetura da atenção, né? Quanto custa o tempo de cada um de vocês, o tempo de cada pessoa que está aqui. Então a arquitetura da atenção vai ser cada dia uma ciência melhor. A credulidade generalizada, que é o que as pessoas estão tão incrédulas com esses tempos pós-normais que não estão entendendo. Sai o antropoceno e entra a nova cena, né? A nova cena, o antropoceno é o ser humano no centro de tudo. E aí vários cientistas, eu vou mostrar aqui uma série de livros para vocês, aonde está falando que não é o ser humano no centro, são todos os terráqueos. E a sociedade 5.0 é baseada nisso. Ou nós teremos um mundo que são de todos os 7 milhões de seres humanos, mas também incluindo todos os terráqueos, ou a gente vai ter um mundo que realmente vai ficar para uma história, enfim, que deixamos para as nossas próximas gerações algo que não deveríamos. E aí temos que incluir todos. A inclusão agora é de terráqueos, dos animais. E aí, olha só interessante, né? Nessa economia da inteligência artificial, nessa agenda da EA Economy,
que eu faço parte globalmente, todos os países que estão adotando as políticas de economy, né, estão vivendo em várias áreas o que nós chamamos de inovação de pleno emprego. Quanto mais inovação e mais automação, mais pleno emprego. E aí alguém falou assim, as pessoas perguntam, os robôs vão substituir a gente, as máquinas? De forma alguma, mas nós teremos outros tipos de trabalhos, né, e já está surgindo pleno emprego. Vou dar um exemplo para vocês. Se você fizer jornalismo hoje, a probabilidade de você arranjar um emprego é muito difícil, mas se você for um data jornalista, você vai realmente conseguir. Aí no meu LinkedIn e no meu site tem lá cursos gratuitos, cursos da Universidade de Stanford, do MIT, de Harvard, que você pode fazer gratuitamente, né? E aí vem um efeito que eu quero colocar para vocês, que é o que nós chamamos de Globotics. Globotics é um efeito onde o algoritmo dos talentos, onde o serviço vai estar na nuvem, o serviço das pessoas. O primeiro serviço foi qual? Dos entregadores, né, dos motoboys, que você vai lá, entra lá no aplicativo e pede para ele buscar comida, o que você desejar. Mas imagine isso quando você precisar de um especialista, procurar no mundo inteiro um especialista em um tipo de gestão de pessoas. E aí você vai ter esses serviços humanos na nuvem. Isso vai ser um tsunami de talentos, o fim das fronteiras, e é o que nós estamos falando dos imigrantes da inteligência artificial. E aí esses imigrantes não precisam realmente sair do seu país, né? Mas vão poder trabalhar à distância, e aí tem os hologramas, não aqueles antigos como a gente imaginava, mas são hologramas fabulosos que estão nascendo por aí. 21 minutos, falta 9 minutos, eu sou um professor, gosto de ser pontual. Perguntas, pessoal, enquanto eu vou falando aqui, já vai mandando sua pergunta aí para eu poder responder, mas vou concluindo aqui eu comecei com os 3 Is, né? Inovação, integração e inteligência, e também eu gosto dos 3 Ss. Nunca, desde o Renascimento, no século XVI, nós tínhamos um momento tão bacana na alta academia, no mundo do trabalho também, aonde a gente está falando os 3 S's, que em português seria ciência, sociedade e espiritualidade. Não estou falando da espiritualidade no sentido religioso, mas estou falando de uma espiritualidade de que durante um tempo na academia não era permitido, enfim, falar muito de Deus, de coisas da nossa espiritualidade, porque você não tinha provas. Nesse exato momento nós estamos tendo uma série de trabalhos de inteligência artificial, aonde você está vivendo realmente um conceito de ciência, de provar que existe algo muito maior que eu chamo de Deus, né? A Carvalho de Bem perguntou qual é o seu LinkedIn, Gil Giardelli, todas as minhas redes são Gil Giardelli, eu vou tirar aqui o fixado, né? Aí tem 2 perguntas chegando aqui sobre, né, o papel da área de RH nesse novo cenário, que foi da Françoele, e do Leandro, qual a maior competência o RH deve desenvolver agora para o futuro? Olha, não existe grandes competências, não existe uma única competência, existem muitas simultaneamente e trabalhando simultaneamente, né? Eu fiz um paper baseado num estudo que eu desenvolvi na Universidade de Stanford. Se você for no meu site, gilgiardelli.com.br, tem lá, e eu vou falar aqui um pouquinho dessas habilidades, que são habilidades que mudam o nosso conceito de trabalhar, de se relacionar, não só no conceito de trabalho, mas como seres humanos realmente, né? E aí, o primeiro deles é a transdisciplinaridade. Um dos grandes erros que todos nós estamos cometendo, né, é a gente sempre almoçar só com as pessoas do nosso departamento. Nós sempre, se dividir em grupinhos, né, aonde você vai só ficar com pessoas da sua formação, né? Então, nesse mundo de Covid agora, ficou muito mais claro que você, por exemplo, eu ajudei num projeto quando começou a pandemia no Hospital das Clínicas, onde nós colocamos robôs para ajudar no primeiro atendimento para pacientes que procurassem, né, o prédio central ali do Hospital das Clínicas, do HC. Trabalho voluntário, né? A gente resolveu colocar esses robôs ali para ajudar. Só que para você fazer isso, você precisa de pessoas roboticistas, né? Que aqui na minha equipe tem roboticistas.
você precisa de pessoas de humanas, você precisa dos médicos, de ciências biológicas. Aí traz um outro papel, inteligência social, né? A inteligência social é que vocês, pessoas de gestão de pessoas, enfim, de RH, falam muito, mas assim, a inteligência social. Não adianta ter só um engenheiro que não sabe conversar ou que não vê as pessoas no centro. As pessoas estão no centro. Sai o B2B, sai o B2C e entre o human to human, tá? O outro ponto é o aprendizado rápido. Nós vamos ter que discutir realmente essa educação de 5 anos, essa educação de 2 anos. E aí eu falo para o meu exemplo. Eu escolhi fazer uma nova graduação toda em AD, porque como eu sou professor também, né, de EAD, eu precisava testar a ferramenta. Falei, vou fazer uma nova graduação. Uma faculdade que eu não dou aula, escolhi uma outra. E uma das melhores sobre isso, e fiquei impressionado como ainda a ferramenta não está madura. E aí não é uma questão de tecnologia, é uma questão de paradigma, da mudança dos professores que estão lecionando em formatos EAD. E aí isso é um aprendizado rápido, né? A flexibilidade cognitiva, como eu disse num evento do CONAR alguns anos atrás, né, que é você, usando um professor de 1972, que ele falava, você tem que aprender, desaprender e reaprender todos durante a vida. E o flexibilidade cognitiva é isso, aprender, desaprender e reaprender, só que não é durante a vida, é durante todos os dias você vai ter que aprender, desculpa que caiu a minha câmera, né, você vai ter que repensar esse novo mundo. Dito isso, aí chegar aqui, então tem um grande debate hoje na academia se a gente vai ficar de limão sobre o que está provando nos locais onde está se abrindo a economia. Os escritórios estão lotados, né? Os shopping centers aqui em Blumenau ficaram lotados, mas isso existe algo que é uma das necessidades básicas dos seres humanos, que se chama a conexão. E aí só a conexão digital não basta. Aí sobre o trabalho remoto, nós vamos agora ter mais equilíbrio. Vamos trabalhar alguns dias remotamente, outros dias nós vamos se encontrar com a sua equipe. Está claro, isso já estava claro antes do Covid, que ficar todos os dias trabalhando remotamente não era algo que te dava tanta produtividade. Claro que há exceções, mas no geral é isso, tá? Pessoal, eu vou, depois pesquisem, né, Marvin Minsky, né? Marvin Minsky é um professor que criou em 1959 no MIT o conceito de inteligência artificial, e ele é uma pessoa que realmente ele faleceu faz pouco tempo, quase um centenário. Tem um vídeo muito bacana sobre ele, e ele sempre falou para as pessoas, para os seus alunos, eu tive a honra de conhecer ele e assistir 2 encontros com ele, e ele falava assim, as pessoas, elas na verdade não entenderam que essa economia da inteligência artificial é para a gente ficar realmente livre para voltar a ser seres humanos. A 4ª Revolução Industrial nós colocamos as máquinas no centro, e a sociedade 5.0 nós estamos colocando as pessoas. Todas as pessoas contas. Então, meu amigo, eu vou dar uma volta, amigos e amigas, vou dar uma volta aqui no laboratório para vocês conhecerem, né? Mas o que a gente está fazendo na alta educação e para o trabalho é que a gente está revisando todo o nosso processo de conhecimento, né? Onde a gente está usando o que os egípcios falavam lá atrás da grandeza espiritual, da astronomia e da engenharia, a China antiga da faculdade de tolerar, os celtas das forças da natureza, né? Os persas das noções políticas e a vida coletiva, e os hindus que trouxeram as primeiras fontes da filosofia, depois passando pela Grécia. Sejam tecno-otimistas, a gente está caminhando para um novo mundo fantástico, que alguns eu já chamava de humanidade 4.0. A primeira humanidade ela foi agrícola, a segunda ela foi industrial, a terceira foi tecnológica, a quarta eu chamei de cybercultural. Uma ala da academia, mas tudo se junta, né, num livro chamado Vida 3.0, que prova, através de algoritmos de inteligência artificial, que tem vida inteligente fora do planeta Terra. E ele fala que a primeira vida foi biológica, a vida 2.0 foi uma vida cultural, e a vida 3.0 vai ser das fronteiras espaciais. Hoje nós estamos recolhidos nas nossas casas, mas posso assegurar para vocês que já já a gente vai ter outros planetas, e tenho certeza que a gente não vai cometer os erros de destruir esse planeta. Tudo isso que está acontecendo é para a gente
voltar aos valores universais da humanidade, né? E a gente perdeu muito isso. Voltar ao básico, eu acho que é isso que o Covid nos ensina. Eu acho que o Covid é algo para a gente refletir sobre esse novo mundo, voltar às raízes. Eu disponibilizei um vídeo no começo dessa pandemia no meu LinkedIn sobre, chamava Uma Carta do Covid à Humanidade, e aí com os meus conceitos espiritualistas, tenho certeza que muito mais do que uma pandemia, isso existia um ser muito chato nesse planeta Terra, chamado seres humanos. Nós, todos nós, a gente estava muito predador, e aí agora a gente vai ter que repensar, e acreditem, quando tudo isso passar, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos ser melhores. E aí, amigos, bem-vindos ao que nós chamamos das escolas atomísticas, as escolas atomísticas, né, da Grécia Antiga, onde os professores despertavam a dúvida das pessoas, e como diz um amigo que já se foi, se você mede a potência intelectual das pessoas pela capacidade de suportar dúvidas, e que vocês tenham, enfim, suportem mais dúvidas. Bem-vindas a uma Atenas digital, que vai sobrar mais tempo para a gente debater sobre democracia hackeada, democracia em tempos digitais, não essa democracia que a gente está vendo. Vai ter mais tempo para a gente filosofar sobre coisas diferentes, e vai falar sobre, vamos ter mais tempo para ver arte e para fazer jogos, enfim. E mais do que isso, o Ale deu uma dica aí, e aí tem muito a ver com a minha conexão, Data Limite, um filme científico, foram entrevistar cientistas do mundo inteiro, mas ele tem a ver com uma fala de Chico Xavier. Esqueçam os dogmas de religião, mas vocês vão entender o que está acontecendo nesse tempo novo. Queria agradecer muito todas as palavras, né? Enfim, queria agradecer muito a todos aí da BRH, enfim, queria agradecer as pessoas que estão me ajudando, vocês que entraram aqui, né, que são pessoas fabulosas. Eu não falei o nome de quase nenhum, a Dani ali de Recife, né, e a Eliane Ramos, que puxa, sempre me faz oportunidades, me dá oportunidades na vida fantásticas, como aquela noite, né, que você me ajudou a fazer uma palestra para empresários no Mineirão, uma noite fantástica, né. Cuidem-se com saúde, espero que todos vocês brevemente, né, um dia vai ter uma sexta-feira, que vai ser a sexta-feira pós-pandemia, que vai ser o maior sextou da face da Terra, e aí eu espero um dia ver todos vocês, e quem assistiu essa live aqui, faço questão de um abraço. Legal, pessoal? Vou só utilizar aqui um pouquinho, vou virar a câmera para vocês conhecerem um pouquinho do meu laboratório, né? Então vamos começar por aqui. Aqui é a nossa famosa Pepper. Ela está desligada agora, mas estamos fazendo muitos trabalhos, né? Aqui são outros robôs, né? O Now, que vocês já conheceram. Aqui a minha equipe agora está tentando fazer com que os speakers de inteligência artificial conversem um com o outro. Aqui é o conceito de drones, e aí a gente está tentando dirigir os drones. Esse daqui você dirige com a mão, né, com o pulso, fazendo assim com o pulso e tal, você coloca como se fosse uma pulseira, né? A gente está tentando com outro que lê a mente, né? Já mostro para vocês onde está esse de leitor de mente. Esse daqui é Marte, só que se você usar de uma forma correta, você consegue, você aplica o celular e ele vai te falando cada local, né? Aqui uma série de robôs, que são robôs. Esse daqui é um speaker de inteligência artificial da Disney, que você conta a história para as crianças e elas vai tendo uma trilha sonora. Então, né, os três porquinhos, aí tem a hora que o lobo assopra e faz o assopro, é sensacional. Aqui nossos óculos de realidade virtual, outros robôs aqui, Lego, robô chinês, robô japonês. Eu estou acabando meu novo livro, e aí tudo isso daqui são livros que eu li, que eu estou estudando, que nesse momento de quarentena. Aqui é algo bem bacana, esse é o nosso chão, né, como vocês podem ver, que é um reflexo da iluminação, mas o chão, vocês podem ver, ele é todo diferenciado. E aí a gente colocou os robôs aqui no chão brincando com OVNIs, né? Aqui os meus dois gatos, né? A Godiva e o Galileu a gente colocou também. Eu moro numa casa aqui em São Paulo e eu alimento as maritacas que estão livres, né, na natureza. Eu coloco uma mão e aí a gente fez aqui elas, né? Aqui a minha cadelinha linda, né, a Gaia, como astronauta. Então vocês estão aqui como se fosse entrando no laboratório, né?
Aqui tem roboticistas. Aí aqui é o escritório realmente, né, vazio. E eu estou bagunçando ele agora quando a equipe voltar, né? Aqui eu estou montando minhas aulas agora em EAD. Aqui é um Chroma Key, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? Então eu gravo aqui as aulas para a Fundação Dom Cabral. E atrás tem uma obra de arte que eu gosto muito, que é o Luxo e o Lixo, né? Esse artista plástico, eu trouxe de Londres essa ilustração. Ele fotografava animais na África e aí de repente ele deparou com esse lixão e ele começou a colocar as fotos dele dos animais no meio do lixão. E é uma grande crítica social a como a gente, enfim, tá. Deixa eu subir aqui rapidamente. Aí quadros, a gente, apesar de ser uma empresa de inovação, de tecnologia, a gente gosta de quadros de todos os tipos. E aí vocês vão subir aqui para a gente se encerrar. Ó, aqui dá para ver melhor como fica bonito aqui o nosso chão. Enfim, o ideal é... E aqui é a minha sala, mas a sala ela fica... Então tem muita arte. Isso aqui eu fui no ateliê do artista, né? Que fez o Piu Piu, o Chuck Jones, conheci ele pessoalmente, né? Aqui algo que eu gosto muito das coleções do artesanato indiano. E nesse conceito de artesanato indiano, isso daqui é uma obra de arte, é um colar de casamento fabuloso. E aqui eu tenho meu aquário com meus peixes lindos, tem meus, enfim. Então, meus amigos, espero que um dia vocês estejam em São Paulo para poder nos visitar, né? Quando tudo isso, a gente já estava fazendo isso, mas vai voltar. A gente estava recebendo aos sábados crianças com seus pais aqui para falar sobre isso, né? E vamos ver para onde aqui. Agradecer a todos vocês, vai ser uma honra quem quiser receber o material, os infográficos, né? Vou deixar meu telefone aqui, me manda um WhatsApp e eu vou disponibilizar. Tem 2 livros gratuitos, enfim, tá aí meu celular, né? 99350077. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado a BRH Nacional, sou muito grato por tudo que vocês fazem comigo, né? Sou muito grato a essa parte, enfim. Eliane, gratidão por você ter feito mais uma vez uma ponte fantástica. Te devo uma visita aí à BRH de Minas Gerais. Fiquem com Deus, saúde, prosperidade, enfim, saúde. É o que mais a gente precisa agora. Paz a todos. A inovação não é toda a história, mas é uma grande história. Fiquem com Deus. Obrigado.